Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Saúdo todos vocês, irmãos e irmãs, presentes aqui na Igreja de Nossa Senhora Imaculada Conceição. Saúdo todos vocês, rádio ouvintes, sintonizados na 102,7. Também vocês que nos assistem através das redes sociais. Que a paz de Jesus esteja com você, na sua casa, com sua família. Irmãos e irmãs, neste domingo, dia do Senhor, solenidade de São Pedro e São Paulo. Eles são considerados as duas principais colunas da igreja, as primeiras. Eles estão ali na base, no alicerce, eles estão ali bem pertinho de Jesus ressuscitado. Eles tiveram uma experiência forte, muito forte com Jesus. Foram grandes apóstolos. Os dois são exemplos para nós. Irmãos e irmãs, nos dias atuais, quando nós olhamos para a evangelização, para a ação da igreja no mundo, muitas vezes nós, padres, leigos e leigas, enfim, toda a igreja, muitas vezes nós ficamos com medo, com pessimismo, muitas vezes nós ficamos com desconfiança da ajuda de Deus. Então, nos fará bem refletir sobre a vida e a missão de São Pedro e de São Paulo, justamente para que nós sejamos assim encorajados, que o nosso medo diminua, que a nossa fé cresça. São Pedro e São Paulo nos ajudam com o testemunho deles, com o encontro que eles tiveram com Jesus, um encontro forte, um encontro apaixonado. Falta isso hoje a nós, esse encontro com Jesus, encontro forte,
profundo, radical, apaixonado. Os dois foram chamados. Em primeiro lugar, o chamado. Pedro, antes de receber esse nome, esse apelido, era Simão. Juntamente com seu irmão André e seu pai, ele era pescador. Quando foi um dia, Jesus passou naquela praia. Jesus passou na praia de Simão e de André. Eles estavam ali tranquilos, trabalhando, a vida deles estava resolvida, mas Jesus resolveu passar na praia deles, Jesus resolveu passar na vida deles, Jesus resolveu chamá-los. Eles deixaram tudo e seguiram a Jesus. Saulo, que depois recebe o nome de Paulo, era um homem inteligente, letrado, um excelente fariseu, que gostava de combater os cristãos, combater os seguidores de Jesus. Ele perseguia os cristãos. A vida dele também estava resolvida, tudo estava certo, ele estava tranquilo. De repente, viajando para Damasco, Jesus atravessou no caminho dele. Jesus o surpreendeu. Uma luz muito forte tomou conta de Saulo. Ele caiu por terra, cego, não conseguia mais enxergar. Jesus perguntou a ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Foi chamado. A partir daquele dia, ele começou uma vida nova, passou a seguir Jesus. Meus irmãos e minhas irmãs, o segundo passo, todos dois, Pedro e Paulo, todos dois tiveram que passar pela escola de Jesus. Foram formados por Jesus, educados por Jesus. Pedro conviveu muito com Jesus. Acabamos de ouvir o Evangelho, quando nosso Senhor Jesus Cristo pergunta: e vós quem dizeis que eu sou? Pedro responde: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Mas Pedro tinha os seus pecados e as suas fraquezas. Mesmo assim, Jesus disse: tu és Pedro, Simão, agora tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. Mas Pedro teve que passar pela escola de Jesus, aprender com Jesus. Pedro teve que enfrentar as dificuldades. Ele tinha muito medo. Quando chegou no momento mais difícil, Pedro disse que não fazia parte do grupo de Jesus.
Pedro negou Jesus 3 vezes. O seu medo, o seu pecado, a sua fraqueza. Saulo também teve que enfrentar Jesus, teve que passar pela escola de Jesus. Paulo era muito arrogante, se considerava assim muito perfeito. Ele teve que passar pela escola de Jesus, ficou cego, teve que fazer jejum, meditar, teve que fazer um retiro, teve que enfrentar a comunidade cristã que tinha medo dele, porque ele perseguia os cristãos. Teve que tornar-se humilde. Pedro e Paulo passaram pela escola de Jesus, que é a escola de amor e de perdão. Eles foram amados por Jesus, perdoados por Jesus, foram refeitos por Jesus. Tiveram que enfrentar as suas dificuldades, as suas fraquezas, os seus pecados. Colocaram diante de Jesus a vida deles e permitiu que a graça os transformasse. Eles foram amados e perdoados. Depois dessa experiência bonita de amor e de perdão, eles foram capazes de evangelizar. Eles foram capazes de evangelizar. Meus irmãos e minhas irmãs, Pedro se tornou um apóstolo corajoso, destemido. Tornou-se de fato pedra, rocha. Paulo tornou-se humilde. Teve que ouvir a comunidade cristã, teve que pedir para ser aceito na comunidade cristã, teve que adquirir a confiança da comunidade cristã e tornou-se um evangelizador excelente, humilde, destemido. Foi um grande trabalhador na vinha do Senhor. Não tinha preguiça. Meus irmãos e minhas irmãs, é bonito a gente perceber é bonito nós percebermos que Jesus não escolhe aqueles perfeitos, aqueles capacitados, aqueles acabados, aqueles santos. Jesus escolhe pessoas imperfeitas, pecadoras, fracas. Jesus, ele capacita aqueles que ele escolhe, porque é a graça de Deus que faz a obra em nós. É a graça de Deus que faz a obra em nós. Pedro aceitou o amor de Jesus, o perdão de Jesus. Pedro aceitou a graça e se tornou corajoso e santo. Paulo também humilhou-se, tornou-se humilde, grande trabalhador, permitiu que a graça realizasse nele uma obra admirável.
Meus irmãos e minhas irmãs, foram grandes evangelizadores, enfrentaram muitas dificuldades, sofreram por causa do Evangelho, morreram martirizados. Todos dois morreram por causa de Jesus, derramaram o sangue por causa de Jesus. Por isso que nesta solenidade nós usamos o vermelho justamente para indicar. Esses dois derramaram o sangue por causa de nosso Senhor Jesus Cristo. E morreram felizes. Morreram felizes. É tão bonito nesta primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, quando Pedro é tirado pelo anjo dessa prisão. Ele estava acorrentado. O anjo o tirou da prisão. É tão bonito Pedro dizer, o último versículo aí da sua leitura, você pode acompanhar no seu folheto, o último versículo da leitura, é o versículo 11. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, de fato, que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes. Então ele sabe que o Senhor Jesus está com ele. Ele sabe que o Senhor Jesus não o abandonou. Ele sabe que Jesus o libertou. Na segunda leitura, a mesma coisa com Paulo. Paulo, escrevendo a Timóteo, no finalzinho da sua vida, ele está preso. E ele escreveu: quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício. Já se aproxima o momento da minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Aí no versículo 17, tão bonito: mas o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. O Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações, e eu fui libertado da boca do leão. Que bonito, que testemunho bonito. Esses dois homens se entregaram, esses dois homens se colocaram à disposição de nosso Senhor Jesus Cristo e do Evangelho. Eles foram transformados pela graça. Portanto, hoje também, meus irmãos e minhas irmãs, nós somos chamados. Jesus quer nos formar, nos educar. Jesus também quer perdoar os nossos pecados. Jesus quer derramar sobre nós a sua graça que nos refaz. Jesus também deseja que nós sejamos fortes nele. Fortes nele. Jesus deseja que nós hoje sejamos corajosos na hora de anunciar o Evangelho e dar um testemunho da nossa fé cristã católica. Hoje rezemos pelo Pedro atual, que é o nosso querido Papa Francisco, que ele seja forte, que ele seja a rocha que nos ajuda a dar testemunho de Jesus nos dias de hoje. Amém.